Graça e paz. Amém. A igreja. Eu falo devagarzinho assim, porque às vezes a gente fala tão rápido e esquece da preciosidade das coisas que nós estamos desejando. Então, graça e paz para você, viu? Antes de começar, eu queria dar uma nota explicatória da minha vestimenta. Alguns irmãos vieram falar comigo e tal. Isso aqui é uma camisa protestante, de tradição protestante, e os católicos tomaram isso da gente. Então, isso aqui é essencialmente protestante. E a parte branca disso aqui significa, tem uma ideia de pureza. O pregador, ele é voz de Deus. A palavra, quando ela é lida e pregada, ela é a parte mais inerrante do culto. E não apenas isso. Isso aqui em inglês é dog collar, é como se fosse a coleira do cachorro. O pregador, o ministro, ele é escravo de Deus. E ele não pode falar nada mais, nada menos que as Escrituras autorizem. Então, é uma grande responsabilidade. Eu venho para cá tremendo de medo, ansioso, com frio na barriga, porque eu não devia estar aqui. Eu sou um mero pecador, com a graça que o Senhor me deu. Gostaria que o povo de Deus abrisse a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Eu começo esse sermão em clima de despedida, com um choro entalado na garganta. Amamos muito aqui, e se Deus quiser, voltaremos, nem que seja para visitar. E também, antes da gente ler, queria fazer 2 comentários. Ralph, obrigado, viu, pela sua presença. Deus abençoe. Ralph bateu lá na nossa porta, na porta lá de casa. É um trabalhador. E que Deus o abençoe, seja enriquecido pela palavra. Antes da gente ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13, nós estamos em uma série expondo o livro de Tessalonicenses. Então, desde o início do mês, nós lemos essa carta escrita pelo apóstolo Paulo. Os irmãos vão sair desse mês, sair do mês de janeiro, sabendo quem escreveu a carta, o contexto da carta, como a igreja foi plantada, como a igreja cresceu, o que estava acontecendo ali, o que estava se passando na cabeça de Paulo, o amor que Paulo tinha naquela igreja. Os irmãos vão sair daqui lendo toda a carta de Tessalonicenses. Que bênção. Hoje nós vamos ler até o final do capítulo 5. Só que eu achei que seria um tanto leviano da minha parte comentar os versículos finais. Acho que não seria justo com o texto. Eu acho que o texto não seria dividido de boa forma, mas para a gente ter uma leitura completa da carta, eu decidi ler até o final. E nós vamos ler e estudar até o verso 11 do capítulo 5. Mas deixe sua Bíblia aberta, a gente vai falar hoje sobre fim dos tempos, escatologia. E assim diz a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. A gente vai estudar até aqui, mas vamos terminar a leitura da carta. Versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezais as profecias, julgai todas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Vamos orar. Senhor, obrigado. Tua palavra é santa, pura, perfeita, e eu sou só um homem perfeito, pecador. Me livra da ansiedade, do medo. Quero ser usado pelo Senhor. Que o Senhor fale com os meus irmãos como o Senhor já tem falado comigo. Perdoa os meus pecados e me usa aqui. Tem misericórdia do teu povo. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Afonso era o jovem que tinha uma vida comum. Afonso era um cara crente. Acordava de manhã, tinha sua rotina matinal, e tomava café, junto com o seu café bem preparadinho, lia sua Bíblia, gostava do que fazia. E Afonso, esse jovem, tinha alguns hobbies, gostava muito de arte, gostava muito dessas coisas, então ele frequentemente ia ao MASP, principalmente nos dias em que o MASP é grátis. Mas, apesar de gostar de arte, de música, o seu hobby preferido mesmo
estudar teologia, sabe? Aquele cara que gosta de estudar, ler aqueles livros chatos, assim, que tem muita palavra difícil. Ele gostava disso. No tempo livre, ele fazia grupos de teologia sistemática e cosmovisão cristã. E se encontrava com alguns amigos na cafeteria para discutir temas da teologia, do cristianismo, da tradição, enfim. Qual o problema? Afonso se tornou um jovem orgulhoso. Achava que, por estudar teologia, era melhor que os outros irmãos. Achava que a sua vida de oração era boa, quando na verdade era muito capenga. Afonso não era um padrão, porque para ele, estudar teologia era sinônimo de ser alguém nariz empinado. E ele olhava e falava assim, eu sei mais. Acabava que na igreja, Afonso discutia muito com Dona Ana, que era o oposto de Afonso. Dona Ana era aquela senhora da igreja, que estava firme nos cultos de oração. Sabe aquela irmã que você fala assim, minha irmã, ora por mim? Eu vou orar. E você sabe que essa irmã vai orar. Sabe aquela irmã que está sempre orando, joelho no chão, irmã de fé. Essa era a Dona Ana. E Dona Ana tinha uma espiritualidade viva, amava orar, o seu radinho de pregação estava sempre ligado. Mas, infelizmente, ela também tinha um problema. Ela não gostava de estudar. Então, ela argumentava com Afonso, citando 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, falando assim, Afonso, para de estudar, a letra mata, mas o Espírito, Afonso, vivifica, tirando o texto do contexto. Não gostava de ler, não gostava de estudar, e acabava que, mesmo sendo uma mulher de oração, era levado por todo e qualquer vento de doutrina. Meus irmãos, essa história não é baseada em ninguém da igreja. Pelo contrário, é baseada em um homem chamado Pedro Lourenço, orgulhoso, que aprendeu teologia sozinho e acabou ficando com o nariz empinado. E foi muito confrontado por donas Anas ao longo da sua vida. E a pergunta que fica é, a gente tem que estar em qual grupo? A gente tem que ser daquele grupo que estuda muito, sabe muito, teologia na ponta da língua. Ou a gente faz parte daquele grupo que ora muito, evangeliza muito, estuda pouco e é levado por todo vento de doutrina. E a resposta, nenhum dos dois grupos. Hoje nós vamos ver, meus irmãos, que o povo de Deus é um povo que estuda teologia, mas vive teologia. Vamos ver esses dois pontos. Nós vamos ver isso em duas partes. A primeira parte, dos versos 13 a 18 do capítulo 4, nós veremos que o povo de Deus entende a situação dos mortos. Se eles entendem a situação dos mortos, então eles estudam a situação dos mortos. Eles sabem o que está acontecendo, eles estudam teologia. A segunda parte, dos versos 1 ao verso 11 do capítulo 5, nós veremos que o povo de Deus se conforta com o fim. Ou, em outras palavras, o povo de Deus não apenas sabe teologia, mas vive teologia porque é um povo que se conforta, está consolado em Deus. Teologia serve para alguma coisa e definitivamente não é para se ensoberbecer, mas para ser consolado e viver uma vida mais santa. Então, em primeiro lugar, o povo de Deus entende a situação dos mortos. Nos versos 13 a 18, Paulo começa então com uma exortação, expressando um desejo pessoal. Paulo gostaria, olha aí no verso 13, que os irmãos de Tessalônica não fossem ignorantes em relação aos que dormem. Como assim? Como assim? Paulo gostaria que os irmãos de Tessalonicenses entendessem o que acontecesse com os irmãos que já morreram. Agora, isso é uma dúvida nossa. Quando o irmão morre, está onde?
Se alguém te pergunta na rua, você sabe responder? Agora, se já é uma pergunta difícil para a gente, imagina para os Tessalonicenses. Porque a gente sabe que Jesus vai voltar, nós cantamos isso, amém? Amém, Jesus vai voltar. Agora, pensa para os Tessalonicenses, que receberam a mensagem de Paulo. E Paulo foi muito enfático sobre isso. Jesus vai voltar, fica atento, Jesus vai voltar. Olha lá em Atos 17, quando Paulo planta a igreja. Essa é a mensagem de Paulo. Só que na cabeça dos Tessalonicenses, se Jesus vai voltar, por que tem gente morrendo? Tem parada errada, irmão. Esse negócio não está batendo. Como que a gente vai lidar com esse problema? Se irmãos morreram e Jesus não voltou, e aí? E aí? Então Paulo deseja explicar esse problema teológico, entendendo o que acontece com os mortos. Ele faz isso dos versos 13 ao 18. E a gente, meus irmãos, precisa aprender hoje onde esses irmãos estão. Será que eles estão pairando aí no céu? No ar? A alma deles está rodando aqui, está do meu lado e... Como é que funciona isso aí? Eles estão dormindo, como algumas vertentes, algumas seitas do cristianismo creem. Paulo, então, no verso 13, quer nos ensinar duas coisas. Ele quer nos ensinar, em primeiro lugar, como esses irmãos estão, onde eles estão. Paulo quer nos ensinar o que nós precisamos saber sobre esses irmãos, mas não apenas isso, ele quer nos ensinar o motivo pelo qual nós devemos saber disso. Então, o que devemos saber sobre esses irmãos, Paulo vai falar nos próximos versos. Agora, qual é a finalidade de saber para onde os mortos vão? O verso 13 diz assim: para não nos entristecer como os demais que não têm esperança. E que Paulo faz um baita contraste. A gente tem esperança quando o irmão morre. Os descrentes não têm. Não têm. Como que a gente sabe disso? Pela teoria? É só ir num velório. Você consegue ouvir o choro dos descrentes que estão sem esperança antes de entrar na capela. É um choro amargo, é um choro agudo, porque eles não têm esperança. Os mortos deles não estão no céu, é sem esperança. Agora, o choro do crente é dolorido, claro, mas é com esperança. Nós sabemos para onde esses irmãos estão, para onde esses irmãos vão. Agora pausa aqui e volta ainda no versículo 13 e leia comigo. Paulo diz o seguinte, a finalidade: para não vos entristecer como os demais. Por acaso Paulo está falando que a gente não pode ficar triste? Paulo está falando, olha, se você ficar triste com alguém que morreu, você está em pecado? Meus irmãos, Paulo não está negando a tristeza. Afinal, se Paulo estivesse falando isso, Paulo estaria completamente enganado, porque o próprio Jesus se entristeceu. Então, meu irmão, aqui um conselho. Se você escuta alguém, um líder, um pregador, que negue, anule, invalide a sua tristeza, cuidado. A tristeza faz parte da vida e é necessário que a gente se entristeça para a glória de Deus, buscando a glória de Deus. Como que a gente se entristece para a glória de Deus? Já pensou nisso? É fácil se alegrar para a glória de Deus. Como que a gente se entristece para a glória de Deus? Conselho de Paulo: lembrando que nós temos esperança. É uma tristeza passageira, momentânea. A tristeza que é firmada em Cristo, do coração do crente que tem Cristo como fundamento, é passageira, passageira. Não é como os descrentes, que é frequente, que talvez não, que de fato é eterna. Se entristeça, mas se entristeça, meu irmão, da forma correta. Da forma correta. Agora, por que nós não nos entristecemos como os demais? Por que os filhos de Deus
não perdem a sua vida, não ficam enclausurados em si mesmos quando tem um irmão que morre. Paulo responde no verso 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim, também Deus, mediante Jesus, trará em companhia os que dormem. A esperança de Paulo não está fundamentada na experiência dele. O que ele acha? Achismo dele. Não está baseado na filosofia grega, qual nós vimos que a igreja de Tessalônica era muito influenciada. O argumento de Paulo para que a gente tenha esperança é olhar para o próprio Cristo. Olha só, Jesus morreu, não morreu? Mas ressuscitou. Ele está vivo. E está onde? Com o Pai. Alegre-se. Não tem problema o morto. O irmão que morreu, não há problema nisso. Ele está com o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pedro, eu não estou conseguindo ver isso no texto. Não estou conseguindo ver que o irmão que morreu está com o Senhor. Então, abra aí comigo em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículos 39 em diante. Pedro, tá difícil ver isso aqui no texto, de que o morto está com Jesus. Onde está isso na Bíblia? Quando alguém te falar que o morto está dormindo, abre esse texto para ele. Lucas 23, verso 39 em diante, diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós mesmos também, e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-lhe, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este Jesus, esse aqui, nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quando o morto morre, a pessoa morre, ele vai para onde? Ele vai para o céu com o Senhor Jesus. Ele vai para o paraíso no mesmo dia, Então, uma vez respondido o problema dos Tessalonicenses, Paulo decide abrir um pouco mais o argumento, como um bom teólogo, e decide agora falar sobre a ordem da ressurreição. Como que vai ser no final? A gente está falando sobre ressurreição, sobre morte, e aí, quando Jesus voltar de fato, como que vai ser? Paulo coloca nos versos 15 ao 17 que a ordem vai ser o seguinte: primeiro, os que morreram vão ressuscitar com Jesus, vão estar no camarote, vão ver Jesus em seu alto e sublime trono, em sua glória. E os que estiverem vivos virão depois. Então, de fato, há um relacionamento. Aqui, meus irmãos, há uma dificuldade de linguagem, porque Paulo começa a usar uma linguagem apocalíptica. E a gente não pode ser negligente, leviano, achar que esse texto aqui dos versos 15 aos 17 é muito fácil de ler. O que é trombeta? São coisas apocalípticas que a gente vai precisar de tempo para explicar e para estudar o texto também. Então, pensando nessas dificuldades, o que a gente pode aprender se a gente não vai comentar ponto por ponto do que são esses elementos apocalípticos? Nós podemos aprender duas coisas desses 3 versículos do 15 ao 17. A primeira coisa é que existe uma ordem, uma economia, uma sequência. Deus se importa com isso. Deus não faz as coisas na bagunça. Ele é um Deus de ordem. Pedro, como você sabe disso? Além desse texto, olha lá em Gênesis 1. A terra era sem forma e vazia. Era uma bagunça. Era uma bagunça.
Em Gênesis 1 nos conta que Deus traz ordem ao caos. E Ele cria cada coisa com tanta beleza e maestria. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus de ordem. E essa ordem importa até na ressurreição. Aqui está um argumento para a gente não ser bagunçado. Tá? Para os quartos dos adolescentes aí não ficarem bagunçados. Para a nossa agenda não ser uma agenda bagunçada. Deus é um Deus de ordem. De ordem. Uma segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto, com esses 3 versículos, mesmo a gente não sabendo o que de fato é essa trombeta e esses elementos apocalípticos, é que nós não somos um centro da história da ressurreição. Deus é o centro da história. Os irmãos devem lembrar da segunda pregação. O povo de Deus vive a história de Deus. Quem é que ressuscita? É o próprio Deus. É sobre a palavra de Deus que nós ressuscitamos. Nós vamos para junto do Senhor. Perceba como Paulo dá ênfase no plano de Deus e não no meu e no seu plano. A história de Deus e não é nossa, e não é nossa. Agora, como que Paulo termina a sua explicação sobre o dia do Senhor e a ressurreição dos mortos? Observe aí o verso 18. Consolem uns aos outros com essas palavras. A palavra consolar aqui no original, ela é a mesma palavra que exortar. Nós falamos sobre essa palavra no domingo passado. Exortar é uma espécie de chamar a atenção, seja para o bem, seja para o mal. Então Paulo está colocando assim, olha, chamem a atenção, consolem, confortem, cuidem em amor dos seus irmãos com essas palavras. Com essas palavras. Paulo não está falando consolem os seus irmãos com mentiras. Consolem os seus irmãos com teologia coach. Bata nas costas do seu irmão e fala assim, vai dar tudo certo. Você é o centro de Deus. Vai fundo, coragem. Paulo não fala isso. Paulo fala, consolem os seus irmãos com essa palavra. Então, o que a gente pode aprender aqui? Várias coisas. Você quer consolar alguém, meu irmão? Abra a Bíblia. Leia a Bíblia para essa pessoa. Não inventa, não. Isso aqui é perfeito. Consolem uns aos outros com essa palavra. Com essa palavra. Mas não apenas isso. Para a gente consolar uns aos outros com essa palavra, a gente precisa conhecer essa palavra. A gente precisa estudar essa palavra. Em outras palavras, Paulo está falando assim, você quer consolar alguém? Estuda. Vai fundo na teologia. Aprende. Ah, Pedro, mas eu não sei, eu tenho dificuldade em ler a Bíblia, eu tenho dificuldade em estudar. Meu irmão, a gente já viu que o povo de Deus continua progredindo também em conhecimento. A gente viu isso semana passada. E Paulo está usando isso como argumento. Você quer consolar? Então aprenda. Estude, leia a Bíblia, vai fundo. O que Paulo está querendo dizer com isso aqui? Meu Deus, olha só. Que curioso. A gente está lendo um texto sobre mortos. Sobre gente que morreu. Que vai morrer. E Paulo está falando assim, olha, use isso aqui para você consolar alguém. Teologia serve para isso. Para consolo. Outra coisa que nós aprendemos com essa palavra de Paulo ainda no versículo 18, é que saber escatologia, estudar o fim dos tempos, consola. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes estudar fim dos tempos é muito confuso. Daniel é um livro baita confuso. Apocalipse é um livro muito difícil. A gente olha as profecias dos fins dos tempos e fala, meu Deus, e agora? Eu já tenho dificuldade de entender um livro comum das Escrituras, quanto mais livro profético. E eu entendo, é um bom ponto. Mas Paulo está comentando aqui, olha, é importante que a gente precisa aprender sobre a volta de Jesus, sobre a situação dos mortos,
porque isso traz consolo. Se Jesus volta antes do milênio, depois do milênio, durante o milênio, gente, isso é secundário, mas Jesus vai voltar. E a gente precisa saber como que isso vai acontecer. Pedro, como que vai ser? Eu acho que o mundo está em uma melhora, que o reino de Deus se expande, que Jesus volta depois do milênio, porque a gente já está no milênio. Mas Pedro, eu discordo. Meu irmão, a gente está junto, a gente é corpo, isso é secundário, Jesus vai voltar, é isso que importa. É isso que importa. Agora, a gente precisa saber, Jesus vai voltar, como Jesus vai voltar, e a gente vai consolar e vai viver isso juntos. Viver isso juntos. Quer consolar? Estude. A gente não cantou isso? Meu maior desejo é te conhecer. Conhecer o Senhor, os seus feitos, a sua obra, os seus planos. A gente não cantou de boca para fora. Vamos nessa, vamos juntos. Vamos juntos. Então, de qualquer forma, saber sobre a situação daqueles que morreram nos gera consolo. E aqui a gente entra no segundo ponto. Até aqui no primeiro ponto nós vimos que o povo de Deus estuda teologia, sabe o que está acontecendo, sabe o que vai acontecer, e no segundo ponto nós veremos que o povo de Deus vive teologia porque se conforta com a ação de Deus, se conforta em como Deus vai agir. Para isso, leia comigo o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 5. Irmãos, relevante aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Paulo entende que aquele povo já tem o conhecimento da vinda de Jesus, nós também. Quando que Jesus vai vir? No dia do Senhor. O que significa dia do Senhor? Dia do Senhor é um termo do Antigo Testamento, um termo muito comum do Antigo Testamento, e representa a salvação do povo de Deus, o julgamento, a punição, as coisas ruins que vão acontecer com os injustos, que Deus vai trazer. Mas não só isso, as coisas boas, a salvação, a recompensa do povo de Deus. Isso é o dia do Senhor. Então, Pedro, houveram vários dias do Senhor ao longo da história, e a minha resposta é sim. Sim, porque Deus, por exemplo, salvou o seu povo dos jebuseus, dos girgazeus, aquele povo que a gente entra em, só fala nomes bonitos, sabe? Tem importância histórica. Deus salvou o seu povo daqueles povos iníquos. Deus salvou o seu povo dos egípcios. Não salvou? Dia do Senhor trouxe salvação, trouxe recompensa, trouxe redenção e acabou também com os egípcios. Quebrou o orgulho dos egípcios. Fez isso com os assírios, com os babilônicos. O Senhor fez isso, porém, haverá um dia do Senhor definitivo. E é esse dia que o Paulo está falando. O dia em que o Senhor vai voltar definitivamente, vai julgar os ímpios, vai trazer condenação e vai salvar o seu povo, levar o seu povo junto com Ele. Agora, meus irmãos, isso não é consolador? Não traz consolo saber teologia? Não traz consolo saber que Jesus vai punir o injusto? Não traz consolo saber que as nossas lágrimas, as nossas despedidas, não vai ter mais. Eu não vou precisar chorar amanhã na estrada indo para Anápolis, porque eu não vou estar mais com a igreja, porque a gente vai estar junto. Não é consolador? Não é consolador que um dia, meus irmãos, não vai haver mais morte, não vai haver mais dor? Não é consolador? Pensa isso para os tessalonicenses, que cresceram e nasceram em perseguição, que para eles se reunir era super difícil,
porque o Estado estava batendo na porta deles, porque os judeus estavam batendo na porta e falando assim, esse tal de Jesus, que? E Paulo dá um consolo. Saibam teologia, porque teologia vai consolar vocês. Jesus vai voltar. Essa perseguição vai acabar. Vocês vão poder se reunir em paz. Meus irmãos, lembre-se da volta de Jesus. Lembre-se da eternidade. Escuta a minha pregação de quarta-feira. Está gravada. Posso mandar para vocês. Tem tudo a ver com isso. Traz consolo, traz esperança. Traz esperança. O professor que foi injustiçado, o trabalhador que não tem emprego, a irmã que sofre porque o seu parente faleceu, todos terão consolo. Todos terão consolo. Agora, observe que curioso. Tanto o verso 2 quanto o verso 3 do capítulo 5 nos mostram que ninguém sabe quando que o Senhor vai vir. Paulo no verso 2 coloca que o Senhor Jesus vem como um ladrão à noite. Ninguém sabe quando que o ladrão vem. E no verso 3, Paulo coloca que serão tempos de paz, como dores de parto, repentino, de repente, do nada. Do nada. Como que eu interpreto isso aqui? Tá? Eu acho que é importante, como eu falei, é secundário, existem irmãos que pensam diferente. Eu acho assim, vai ser um tempo de paz mesmo. Paz mesmo. O evangelho cresce, o evangelho se expande, por isso há uma certa melhora no mundo. E haverá uma melhora a ponto de que nós teremos um tempo de paz e Jesus voltará de surpresa. Essa é a minha opinião. Existem irmãos que pensam diferente. Está tudo bem, está tudo bem. Eu acho que a minha interpretação é facilitada com esse texto. Agora, o que Paulo quer dizer com dores de parto? Pensa o seguinte, aos irmãos que têm filhos, eu lembro quando o Timóteo nasceu. Apesar da Natália já ter dores de parto há um bom tempo, aquelas contrações de treinamento, às vezes a gente ia no hospital sem muito motivo. Até que teve um dia, uma madrugada, que a Natália levantou, como às vezes ela fazia. Ela foi para o banheiro, sentou no vaso, começou a gritar de dor. Gritar de dor por causa da dor no nervo ciático. E ela me gritou, amor, traz um travesseiro, porque senão eu vou gritar e acordar os vizinhos. Aí eu fui lá, levei o travesseiro, amor, vamos no hospital. É agora, está nascendo. Eu falei, amor, aquela coisa que só homem tem, né? Com sono, meio da madrugada, amor, eu sei que está doendo, tá difícil, mas a gente vai para o hospital e o médico vai falar para a gente voltar. A gente não precisa ir para o hospital. E a Natália falou, amor, por favor, é agora, é de repente, é do nada. Eu não estava esperando, eu estava dormindo, meu sono estava maravilhoso. Eu não esperava, não mesmo. E é assim que o Senhor vai voltar, inesperado, de repente, de surpresa. Você está preparado? Você está preparado? O que cabe a nós, então? Olha o versículo 4 a 6, leia comigo. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, se para Paulo é o seguinte, Jesus vai voltar como ladrão, é surpresa, e ele fala o quê? Sejam sóbrios, sejam vigilantes. Sejam vigilantes. No bom português, meu irmão, fica ligado. Fica aceso, fica acordado, não demole, não fique parado na esquina. No bom português, ficar bem claro, a gente precisa viver como filhos da luz,
não filhos das trevas. E Paulo vai argumentar, olha, o pessoal que vive nas trevas está perdido, está na escuridão, não sabe para onde vai. O bêbado, quando se embriaga, faz isso de noite, para esconder. Nós não, nós somos filhos da luz, vivemos na luz. Fique ligado. Onde você tem vivido? Jesus voltar hoje, você está ligado? Você está acordado? Você está sóbrio? Você está vigilante? Ou você está parado nas trevas? Acorda, meu irmão. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Pedro, mas demora. Meu irmão, Deus sabe o tempo e a hora. Deus sabe o tempo e a hora. Por que eu estou falando isso? Que não adianta a gente ficar calculando quando Jesus vai voltar. Se você fizer isso, chega muito perto de ser uma heresia, tá? Porque nem Jesus, que é o Filho, sabe o dia e a hora. Quanto mais a gente. Quanto mais a gente. Houveram várias tentativas para saber quando Jesus vai voltar. Ninguém acertou. Provavelmente não vai. Não vai. O que cabe a nós? Ficar fazendo conta de matemática, de ano, de calendário maia, azteca. A 2012 foi o filme, né? Tem um filme sobre isso. O bug dos computadores, né? A queda das duas torres. O mundo vai acabar, Jesus está voltando. Meu irmão, Jesus vai vir como ladrão. O que cabe a você? Fazer conta? Não. O que cabe a mim e a você é ser sóbrio e vigilante. É estar em oração. É estar lendo a Bíblia. É estar vivendo em santidade. O que nós falamos nas outras mensagens. E aí, por que a gente deve viver como as pessoas que vivem de dia, que vivem na luz? O verso 9 responde: Deus não nos destinou para a ira, não nos predestinou para a ira. Deus não nos escolheu para a ira, a palavra que você quiser usar. Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para a vida, nas palavras de Paulo, para alcançar a salvação mediante Jesus Cristo. O que isso significa? Que Deus escolhe e predestina alguns para a salvação. Não é minha escolha, não é meu livre-arbítrio, até porque se fosse a minha escolha, a gente estava no sal. Porque Paulo coloca em Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto tem escolha? Morto está no buraco. Morto não escolhe, morto não respira. Morto não vive. O que Cristo faz? Dá vida. Dá vida. Isso não é bom? Não é consolador? Porque se a gente não consegue, se a gente está morto nos nossos delitos e pecados e Cristo vem, a salvação é de quem? De Cristo. De Cristo, glórias a Ele. Não é mérito do Pedro, não é mérito do que eu faço, das escolhas que eu fiz, é mérito do Senhor e dEle somente. Com isso, meus irmãos, como Paulo coloca no verso 10, quer morramos, quer vivamos em união com Ele. A nossa salvação não é nossa. Não é a minha escolha, não é a sua, é a união com Ele, do que Ele fez, a obra dEle, a fidelidade dEle. O que cabe a mim, Pedro? Fé, de uma eleição que vem de Deus antes da fundação do mundo, como diz Efésios, capítulo 1 e capítulo 2. Paulo fecha então a exortação no verso 11, falando o motivo pelo qual os tessalonicenses devem saber teologia. Por isso que nós estamos aqui no segundo ponto. Eles devem saber teologia, devem saber o que vai acontecer com os mortos para colocar em prática. Aqui a prática, no caso, é o consolo mútuo e a edificação mútua. A gente falou sobre consolo, o que significa consolo. Então eu acho que eu preciso me deter um pouco falando o que significa edificação mútua. Edificar reciprocamente.
Edificar é um termo usado na construção civil. Eu vou edificar um prédio, construir um prédio, levantar um prédio. Então, quando Paulo coloca essa parte da edificação, eu preciso construir algo, eu preciso combinar algo, especialmente buscando a plenitude, a conclusão. Se eu vou edificar um prédio, construir um prédio, eu vou juntar materiais buscando que esse prédio seja completo, não vai ficar acabado. Então, quando Paulo coloca edifiquem-se mutuamente, a gente precisa tornar o nosso irmão pleno, completo. Sabe como que eu vou edificar o Felipe? Estudando com ele, lendo a Bíblia com ele, consolando ele por meio das Escrituras. É isso que Paulo está fazendo aqui. É isso que a gente precisa fazer uns com os outros. Edificar uns aos outros, por meio da palavra. Por meio da palavra. Por meio da palavra. Chegando no fim, passei por todos os versículos, né? Lemos tudo. Em todas as pregações, não sei se os irmãos perceberam, no final eu falava de Cristo. E não tem como fugir. Porque se Cristo é o centro da história, eu preciso chegar nele. Eu preciso começar com Cristo e terminar com Cristo. E como que a gente pode ver Cristo no texto que a gente acabou de estudar? Bem, Cristo é aquele que sabe teologia, como nós vimos no primeiro ponto. Mas como nós vimos no segundo ponto, Cristo também vive teologia. Jesus Cristo não é como Afonso, que sabe a Bíblia, que sabe teologia e é nariz empinado, orgulhoso, alguém que não ora, que não se compadece, que não consola. Mas ao mesmo tempo, Cristo não é como Dona Ana. Cristo é Cristo. Cristo sabe tanta teologia que na hora da tentação taca a Bíblia em Satanás. Responde com as Escrituras. Sabe tanta Bíblia que refuta fariseus e escribas com as próprias Escrituras, com o pensamento teológico, com o raciocínio lógico. Jesus está fazendo isso, mas ao mesmo tempo Jesus é um cara que se retira para orar. Jesus é um cara que chama para perto, que consola, tudo isso porque ele sabe, porque ele estuda, porque ele tem conhecimento. Jesus Cristo não só sabe teologia, como vive teologia, ele é a própria teologia. É a própria teologia. É a própria teologia. E, inevitavelmente, nós falamos de mortos, de morte, de ressurreição. Meus irmãos, isso um dia vai acabar, como o apóstolo Paulo colocou. Isso vai acabar porque alguém destruiu a morte. Alguém, Jesus Cristo, se deu numa cruz para perdoar o pecado de todo aquele que crê e confessa o seu nome. Jesus Cristo não ficou morto, pelo contrário, ressuscitou e está sentado em seu trono, governando o mundo. E ele vai estar sentado até o seu domínio completo, em que ele vai dar o reino para o seu Pai e falar: Pai, está aqui, em suas mãos. E quando tiver acontecer isso, o Senhor virá, é o dia do Senhor. E como diz Filipenses 2, 10-11, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A gente precisa ansiar esse dia, se preparar para esse dia. Nós cantamos isso: Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Nós cantamos isso, que a gente cante e continue cantando, meus irmãos, desejando a volta de Jesus, sendo consolados pela volta de Jesus, e não só cantando as músicas que nós cantamos no louvor,
que a gente continue cantando salmos e hinos. Salmo hino 592. Está aí, projetado? Salmos e hinos 592. Que a gente cante isso frequentemente. Olha o que diz. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar. Oh, vão terrestres esplendores, de longe espero lá. De longe espero lá. De Cristo tenho aqui promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voltar. Pecador e muito corrompido, muito culpado sou, mas no seu sangue redimido, eu para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso, cheio de amor. Minha alma aspira ao bom repouso, junto ao meu Salvador. Sua vinda aqui é certa, quando não sei, mas Ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Com fé aguarda, pois cantando, meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando, das nuvens sobre o véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Ó, vãos terrestres esplendores, de longe enxergo meu lar. Volta na primeira estrofe, Pati, por gentileza. Tão bonito. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Vamos orar? Senhor, te pedimos a sua volta. Maranata, estamos com saudade, Senhor. O seu povo quer te ver. O seu povo quer estar junto com o Senhor. O seu povo quer adorar junto com o Senhor. O seu povo quer justiça, quer um governo de paz. O seu povo quer estar com quem o Senhor é dono mesmo. Que como Paulo nos ensina aqui, que a gente aprenda a Bíblia, aprenda a teologia, mas que a gente viva isso, que a gente seja consolado, que a gente espere a vinda do Senhor, que a gente anseie a sua vinda, que a gente console os nossos irmãos por meio da tua palavra. Mas, Senhor, volta. Maranata, Senhor, Maranata. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor veio, o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, mas o Senhor vai voltar. Obrigado, Senhor, obrigado. É assim que nós oramos, muito gratos por Jesus Cristo, que é o centro da teologia, que é o exemplo, Obrigado, Senhor. Conforta os nossos corações, nos encha de esperança, nos encha do Senhor, da tua palavra. É assim que nós oramos, em nome de Jesus.